Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhe ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derramam, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida família Canção Nova, querida família Betânia, nos reunimos nessa primeira sexta-feira do mês, antes de qualquer coisa, para celebrar o amor que nos move, o amor que nos põe de pé, o amor que nos traz a essa celebração, que nos reúne em torno do altar que é fonte de amor e amor verdadeiro, amor eterno, onde Jesus, Cristo ressuscitado, plenamente presente no milagre da Eucaristia, continua se dando a nós por amor, como fez no Calvário, naquela primeira sexta-feira, quando teve ali o seu coração rasgado por nossa causa, quando me lembra o capítulo 19 de São João. Então é por causa do amor que aqui estamos, é o amor que nos move, é o amor, a motivação maior do nosso coração. Deve ser, e aqui precisa ser critério para nós. Tudo o que fizermos, sobretudo para Deus e para os irmãos, devemos o fazer por amor. Por amor, devemos limpar um banheiro, por amor, devemos celebrar uma missa, seja nesse santuário, seja para alguns filhos em Betânia, em alguns dos nossos recantos mais distantes. É por amor que nós devemos fazer tudo. E aí, enquanto o padre fala, você vai pensando no seu dia a dia, na sua família, na sua casa, quem sabe ali na oração das panelas, como lembra Santa Teresa d'Ávila. Amor. E o Evangelho de hoje nos empurra a essa dinâmica de um coração que precisa ter purificado as suas motivações para poder fazer e fazer por amor. O Evangelho lembra os discípulos de João e os discípulos de Jesus e os fariseus e os mestres da lei, querendo pegar Jesus em alguma contradição, pergunta a ele: por que os discípulos de João jejuam, como pede a lei, e os seus discípulos não? Jesus categoricamente responde com a imagem do noivo, do casamento, da centralidade da presença do noivo num casamento, se referindo a ele. E se referindo sobretudo àquela experiência trazida pela paixão, morte e ressurreição de Jesus, que até então, no contexto do Evangelho de Lucas, não havia ainda acontecido.
Em tese, os discípulos ainda não haviam passado pela experiência de encontro pleno com Jesus na paixão, morte e ressurreição, e, por que não dizer, até mesmo Pentecostes, que vai transformar o coração desses discípulos, desses apóstolos, e fazer com que a referência última deles seja de fato o Senhor, seja de fato Jesus. Depois que isso acontece, tudo ganha sentido novo. Aí, o porquê eu farei o jejum, o porquê eles farão o jejum, o porquê eles farão penitência, ganhará sentido novo. Para nós, fica essa certeza. Por que eu faço o que eu faço? A gente até precisa pensar nos nossos atos religiosos. Por que eu venho à missa? Por que eu rezo? Por que eu em casa acompanho a missa pela televisão? O que eu desejo? Qual a motivação que está dentro de mim, dentro do meu coração? Acima de tudo, precisa ser essa experiência de Jesus Cristo vivo, na certeza de que na sua paixão, morte e ressurreição, Ele me amou, foi por mim, foi por amor. Quando eu faço essa experiência, ninguém tira ela de mim, ninguém rouba ela de mim, e aí tudo ganha sentido na minha vida. Até mesmo as próprias cruzes que a vida nos impõe, uma pandemia, uma doença, uma situação, uma adversidade na vida financeira, na vida da família, um problema com um filho na droga, na dependência química. O problema continuará ali, mas a forma com que eu olho para ele e a forma com que eu busco será diferente, porque eu passei pela experiência, o noivo está aí. Eu passei pela experiência, Jesus Cristo está aí, e porque Ele está aí, eu fico de pé. Então, purificar as minhas motivações, e principalmente as minhas motivações com Deus, as minhas motivações religiosas, é fundamental, e é nessa direção que o Evangelho nos leva hoje. Talvez caiba uma pequena pergunta, uma pergunta simples. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço, sobretudo no contexto da minha fé, no contexto religioso? Por que eu faço? Por que eu canto para Deus? Por que eu prego na missa? Por que eu participo de tal pastoral? Por que eu faço essa missão ou aquela? Por que eu vou ao grupo de oração? Por que eu sou servo no grupo de oração? É preciso motivar. Aliás, é preciso purificar a minha motivação, para que seja verdadeiramente uma motivação centrada em Jesus. Na esfera do coração de Jesus, mais ainda, o coração de Jesus é o amor que se tornou carne e que anda, e que vai ao encontro das pessoas e que toca as pessoas. A Santíssima Trindade é amor, Deus é amor. No coração de Jesus, Deus é amor que se humaniza, para poder se tornar gestos, para poder se tornar palavras, para poder se tornar toque na vida das pessoas. Como é bonito nos evangelhos, quando o doente, o enfermo, consegue tocar o Senhor. Lembrando da hemorroísa do evangelho de São Lucas, no capítulo 12, onde ela tocou e dela saiu uma força que a curou. Só tocou na orla do manto, e o Senhor, por amor, percebeu que ela tocou, e dele desprendeu a força que a curou. Esse tocar é expressão, é gesto de amor. E aí o amor precisa ser a motivação maior de tudo aquilo que a gente faz. Volto ao início da minha fala. O amor é o que realmente conta, e é isso que o coração de Jesus veio lembrar ao mundo. Que o mundo precisa, assim como o seu coração arde de amor, o mundo precisa arder de amor. E essa seja talvez a grande carência do nosso mundo. Eu vi uma notícia há uns dias atrás que me chocou. E olha que
eu estou acostumado a muitas coisas no que se refere à indiferença do coração humano, sobretudo em relação aos nossos filhos e filhas de Betânia. Muitos olhos e veem só bandidos, vagabundos que merecem morte, que merecem forca, que merecem isso, aquilo, antes de olharem com o coração de Deus. Mas essa notícia me chocou, me chamou muita atenção. Ainda bem que eu não lembro o nome do estabelecimento e me evita algumas coisas. Mas a notícia dizia que um funcionário de um supermercado faleceu quando estava trabalhando. E aí, simplesmente teve um ataque fulminante e caiu ali no lugar onde ele estava trabalhando. Sabe o que foi feito? Como demorou o socorro, como demorou vir a funerária para buscar o corpo e poder dar as providências de avisar a família. Ali naquele estabelecimento simplesmente colocaram umas grades, uns caixotes daqueles de compra em torno do corpo, colocaram alguma coisa por cima, uns jornais, uns papéis, e continuaram trabalhando. Continuou funcionando tudo do mesmo jeito. Os funcionários trabalhando, porque o patrão estava ali, os responsáveis indiferentes. Vocês entendem o que eu estou tentando dizer? A indiferença. Onde está o amor que nos faz enxergar, por conta de Jesus Cristo vivo e ressuscitado, que me ama e que fez a diferença para mim, que me faz ver ali, naquele corpo estendido no chão, não um invisível, mas um irmão que acabou de falecer. A indiferença, o contrário de amor, não é desamor, é indiferença. Isso é contrário de amor. E o nosso coração vai como que congelando, e a gente vai perdendo a sensibilidade, na linguagem do Evangelho, a compaixão pelo outro, a compaixão que nos faz sentir o que o outro sente, que nos faz perceber o outro que está do nosso lado. Estou falando de um caso extremo dessa situação que aconteceu em algum lugar do nosso país, mas isso pode acontecer do nosso lado, e o grande risco é que essa pandemia, que nos faz esconder o rosto com máscaras, agrave essa situação. Por isso nós precisamos de coração de Jesus, porque como nós precisamos, por força da pandemia, de fato, tomar as providências, tomar o isolamento necessário, a gente precisa cuidar muito para não tornar-se indiferente à dor do outro, à dor do irmão. Por isso, o critério de motivação daquilo que eu faço precisa ser o amor, e o amor capaz de fazer a diferença. Tudo, mesmo no âmbito religioso. Aqui eu me recordo, o Miramar vai gostar, né? Miramar, que está aí em algum lugar, vai gostar. Santa Teresa d'Ávila, que tem um poema maravilhoso que é dedicado, dizem que é dela, há controvérsias, mas que chama-se Move-me. O que me move? O que me move? E aí Santa Teresa diz no poema, não vou recitá-lo porque o tempo já vai, Santa Teresa d'Ávila diz no poema: não me move o desejo pelo céu, nem me move o medo pelo inferno. Não me move saber que o Senhor está vendo o que eu faço ou não está vendo o que eu faço. O que me move? O que me move é a certeza do amor. E mesmo se não houvesse inferno, não houvesse céu, só porque eu fui amado, eu continuaria amando e desejando. Porque tudo, no final, se resume no amor. Hoje, no dia 4 de setembro, todo dia 4 do mês, em Betânia, é dia da gente fazer memória do Padre Léo. Mas quando Deus deu essa inspiração para que a gente fizesse memória do Padre Léo todo dia 4 do mês, lembrando a data da morte dele, dia 4 de janeiro, Deus colocou forte no meu coração que o Padre Léo não ficaria contente se nós simplesmente lembrássemos da memória dele,
e fizéssemos, sei lá, uma exaltação, um laudatório, alguma coisa que lembrasse o Padre Léo. Por isso, nós dedicamos todo o dia 4 ao dia do filho. É o dia em que o filho de Betânia, a filha de Betânia é celebrado. A gente lembra do rosto, a gente faz festa, a gente faz uma comidinha melhor, simples, mas ali diversificada. A gente convida quantos amigos da Canção Nova, irmãos da Canção Nova já foram lá promover o dia do filho aqui no Recanto de Lorena, porque é um dia especial para o filho. Por quê? Porque o coração de Jesus, para nós em Betânia, por causa do amor, pede que nós amemos a Deus e que nós reconheçamos Jesus presente naquele que vem até nós, sobretudo nos leprosos do nosso tempo, os dependentes químicos. Vamos pedir a graça de que isso aconteça no meu e no seu coração, que Deus nos livre da indiferença, que a nossa motivação seja purificada porque o noivo está no nosso meio, o Senhor está no nosso meio, o coração de Jesus está no nosso meio. Por isso que você purifique as suas ações, o seu amor, a começar da sua casa, da sua família. Como lembra São João Paulo II, é amor. O amor explica tudo. É no amor que nós vamos encontrar as respostas. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e o Padre Léo interceda por nós para que a gente ame sempre e ame mais. Com o pão e o vinho, vamos colocar sobre o altar do Senhor o nosso desejo de viver o amor.